Boa noite, pessoal. Começamos a nossa aula inaugural do curso preparatório da ICEME. Hoje, 18 de agosto de 2025, estamos iniciando aí mais um ciclo de preparação para a ICEME. Assim como existe o ciclo olímpico, né, que se prepara para as Olimpíadas, a gente tem aqui o ciclo essêmico, onde a gente faz um ciclo de preparação para o concurso. Esse ano, excepcionalmente, vamos ter um mês a menos, porque o concurso o ano que vem será a prova em abril, né? Normalmente era em março, e esse ano será em abril, então, ou seja, adiantou um mês, mas isso não vai comprometer aqui os nossos estudos. Isso, a configuração do nosso curso, ela está bem é, fechada e vocacionada para estar preparado para fazer a prova em abril. Na aula de hoje, a intenção é mostrar a dinâmica do curso, apresentar os professores e tirar dúvida a respeito de como vocês devem estudar e o que o curso oferece. A gente conta com a presença aqui de alguns professores, né, outros professores, em outras oportunidades, estarão aqui ao vivo para conversar com vocês. E temos aí também alguns ex-alunos, né, que já tiveram com a gente e já conhece, né, o Felipe Medeiros, por exemplo, e já conhece como que é a nossa dinâmica. Então, eles também podem estar tirando dúvida, conversando. A ideia é ser realmente um bate-papo de esclarecimento a respeito do nosso curso. A qualquer momento, vocês podem perguntar, levantar a mão, abre o microfone, faz pergunta, para que realmente seja um momento de tirar dúvidas, de vocês escolherem o curso, né? Agora é o momento desde que tem vários cursos disponíveis para vocês fazerem, e eu sempre digo que não há curso ideal ou o melhor curso. Existe o curso que se adapta a cada um de vocês. Então, cada oficial, cada aluno tem uma maneira de estudar, uma maneira de se preparar, e os cursos oferecem essas condições de vocês estudarem conforme a dinâmica que vocês escolherem, desejarem, que acharem melhor. Eu vou oferecer, vou mostrar aqui para vocês, portanto, como é o nosso curso do CR, e aí vocês vão ter a oportunidade aí de escolher. Muito bem, eu vou compartilhar aqui a minha tela, vou disponibilizar aqui alguns slides. Muito bem, vamos lá então. Então, estamos aqui na aula inaugural do nosso curso preparatório da ECM, e esse é o nosso sumário. Vamos começar com a apresentação dos professores. Eu vou mostrar um slide onde tem a cara dos professores e a matéria de cada um. Em seguida, eu vou passar a palavra para os professores que estão presentes. Pelo que eu vejo aqui é o Coronel Magno e o Capitão Marco Antônio, né? Aí eu vou passar a palavra para eles se apresentarem, conversarem com vocês. E aí já adianto, os professores fiquem à vontade, tá? Se quiserem sair da sala, por favor, fiquem à vontade. Depois eu vou falar um pouco sobre o curso, um pouco do histórico do curso. Aí a gente vai entrar, propriamente dito, na dinâmica de como será o curso preparatório para a ICM neste ano 25, 26. Vou mostrar a nossa plataforma de ensino à distância, então todo o material didático, o estudo de vocês será por meio dessa plataforma e o investimento que vocês terão que fazer. Bem, apresentação dos professores. Então, aqui, eu, como professor de método, Coronel Romeu, R1, temos o Coronel R1 Pessoa, ele dá aula de Geografia do Mundo, e aqui, quando eu coloco Geografia do Mundo, é a maioria das aulas, o Coronel Pessoa aborda a Geografia do Mundo. Ele vai dar algumas aulas de História, mas aqui, quando eu coloco essa disciplina, é para dizer qual é a maioria dos assuntos que serão ministrados. Coronel Carli, R1, História do Mundo. O Coronel. Ah, eu coloquei R1, mas está errado, pessoal. É Alexandre Costa, ele está nativo ainda, foi erro meu. Geografia do Brasil. Coronel R1 Magno, expressão escrita, né, a grande maioria das aulas. A especialidade dele é essa, mas ele também estará dando aula de geopolítica, de geografia e de história. Capitão Marco Antônio, História do Brasil.
e o professor Francisco de caligrafia. A gente está presente aí o Coronel Magno e o capitão Marco Antônio, né? Os outros não, e eu, né? Os outros não puderam por questões de trabalho. Então eu vou passar a palavra para o Coronel Magno, para ele Eu poder ficar à também. vontade aí se apresentar. Opa, Pessoa, muito bom. Obrigado, Pessoa, por ter avisado. Então vamos começar com o Pessoa mesmo, que já está com o microfone aberto, pode ser? Pessoa, por favor, eu vou até deixar só a imagem. Por favor, pode se apresentar e dar algumas palavras aí para o pessoal. Caramba. Boa noite, boa sorte. Que Deus abençoe o trabalho de todos, o esforço de todos. Eu vou ministrar umas aulas para vocês, que eu considero muito interessantes. Eu, o Coronel Carlos, somos da mesma turma, 90, sou de intendência, tenho algumas experiências com, recebendo comitiva no Brasil, participando de eventos internacionais. Tive oportunidade de servir 6 meses em Angola, experiência muito legal. Um ano no Haiti, fui adido no Oriente Médio, fiz curso nos Estados Unidos. Então procurei me formar, basicamente, fazer diversos cursos na área de logística, mais recentemente na área de relações internacionais, sou pós-graduado pela Federal do Rio Grande do Sul. Gosto muito de leitura. Recebo muita coisa diariamente e vou ministrar mesmo minhas aulas se refere à história com viés geopolítico, fazendo a ligação com os dias atuais. Caso, por exemplo, do que nós vamos ver sobre a China, algo muito interessante. Me obrigou a todo. Estou lendo alguns livros aqui para ampliar o repertório e minhas aulas basicamente são baseadas em livros, não necessariamente os que estão registrados, que na verdade eu nem sei, mas eu tenho uma, uma literatura aqui diversa para ler. E mais do que o foco no concurso da ICM, é o foco no aprendizado, tá? É, nós estamos em um momento histórico do país muito difícil, muito pela, pela queda do nível educacional do brasileiro, muito por causa disso, acredito eu, né? Sambinha, futebol, carnaval, não sei o quê. E aí você pega uma China que em 1900, nos anos 70 tinha uma renda que eu acho que era metade do brasileiro. Pega uma Coreia que em 20 anos a Coreia deu um salto. Recentemente eu fiz uma descoberta muito grande, né? Nós costumam nos ensinar, e a mídia é mestre em deturpar as coisas e não ensinar nada. Esse pessoal ganha uma fortuna para prejudicar, na verdade. A gente ouve muito falar sobre a questão da política de um filho só, que isso determinou o destino demográfico que a China vive hoje. Recentemente eu fiz uma leitura entre as, sei lá, tantas coisas que eu leio, e o outro fator determinante que não aparece, nem, talvez, nem nos livros eu achei, foi a visão socioeconômica educacional, porque a educação ganhou uma importância tão grande na China que todo mundo queria que seu filho fosse para uma faculdade, preferencialmente se tornasse um engenheiro. Mas foi uma dificuldade para muitos, alguns anos atrás, é,
e era visto como uma oportunidade só para os mais favorecidos economicamente, que tinha condições de colocar o filho numa estrutura educacional que favorecia, então, o encaminhamento para a universidade. Isso foi o segundo ponto determinante, então, para que muitas famílias não quisessem ter filhos, já que não mudaria o futuro do filho, não teria essa condição. Até que o governo viu isso e tenta mudar até hoje essa condição para que várias outras famílias, não só as mais favorecidas, possam enviar seus filhos para um ensino superior de qualidade. Então, é para exemplificar para vocês, futuros oficiais do Estado-Maior, mais do que isso, né, são pais, são tios, o valor da educação. Eu sou um exemplo disso e então mais do que aulas para o concurso, esse time aqui vai dar conhecimento para vocês. A gente não tem condições de fazer as provas, mas a gente tem condições de dar conhecimento. Isso ninguém vai tirar de vocês. Espero que levem para a vida, sobretudo no momento em que há necessidade de sabermos conjugar eh, o papel do bacharel com o papel do tarimbeiro, tá? Boa sorte, teremos aí um período muito intenso. Estarei à disposição de vocês. Obrigado. Hoje eu estou na sétima subchefia. Trabalho no Centro de Estudos Estratégicos e talvez até algum dos senhores já tenha lido alguma, algum trabalho meu. Obrigado. Obrigado, pessoa. Bem, pessoal, agora eu vou passar a palavra então para o Coronel Magno, também para fazer a sua apresentação. Por favor, Magno, à vontade. Opa, boa noite a todos. Bom, eu sou o Coronel Magno, da turma de Material Bélico de 1993. Ah, rapidamente aqui, né? Eu fui instrutor como tenente na AMAN, como capitão na ESAO e depois como major na ESEME. No exterior eu fiz alguns cursos, né? Eu fiz a ESAO, né? Que é o curso avançado de logística no México, fiz o curso de logística em Israel. Fui instrutor no que seria a ESAO da Bolívia, né? Em Cochabamba. Comandei o Parque 3, que foi o meu primeiro comando, depois o nono grupamento logístico em Campo Grande, que foi o segundo comando. Estou na reserva desde março do ano passado. E estou trabalhando, né? Fui agora recontratado como PTTC da base de apoio logístico aí do meu amigo Felipe, dando missão para ele direto. Excelente, faz parte. E também tenho trabalhado como consultor em um trabalho de monitoramento e mapeamento e monitoramento da BID, da Base Industrial de Defesa. Então, tenho trabalhado nessa área de Base Industrial de Defesa também, que é de material bélico, é uma área que eu sempre gostei, sempre trabalhei, tenho feito alguns trabalhos nesse sentido também. Junto no curso Romeu, junto com os meus companheiros, a minha intenção é apoiá-los, ajudá-los, né? Vou ministrar algumas instruções, e especialmente, como o Romeu comentou da parte de expressão escrita, né? Eu queria dizer o seguinte: primeiro, a prova da ECM, ela é uma grande prova de conhecimento geral. Conhecimento geral. Então, não adianta o companheiro achar que vai decorar todos os nomes, todas as datas, todos os fatos da história humana até os dias de hoje e do futuro. Não vai. Não é essa a missão. A prova da ECM é uma prova de conhecimento geral. Então, o companheiro tem que conhecer tudo, um pouco de tudo, né? Desde, na minha época, quando eu estava fazendo o concurso da ECM, né, eu fui assinante da revista Veja, que hoje já acho que nem existe mais, mas era a revista em papel, revista Veja. E desde tenente, eu era assinante da Veja. E eu sempre gostei de ler Veja, conhecimento geral, o que está acontecendo no mundo, e relacionar os fatos. E essa é a prova da ECM, é relacionar fatos. Então, primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: não adianta achar que quanto mais souber, vai ser mais fácil fazer a prova. Eu acho que não é por aí. Eu até cito o exemplo, meu caso, né?
Quando eu fiz a prova do DCM, eu saí da prova do DCM, eu coloquei 12 itens no item, 12 itens lá no apresentar. Aí achei que tava bem. Quando saí, fui conversar com um companheiro meu da Exal, que eu tava na Exal na época. Ele falou que ele escreveu 20 itens no apresentar. 20 itens. Eu falei, caramba, tô mal, tô no sal. Ele vai passar e eu não vou. No final das contas, ele passou no ano seguinte. Naquele ano que ele escreveu 20 itens, ele não passou. O que que eu quero dizer com isso? Que não é quantidade, é saber escrever bem, saber escrever de forma clara, saber escrever de forma coerente, né? E para isso a expressão escrita é fundamental, é claro, mas não é quantidade de conhecimento. A quantidade de conhecimento é uma coisa natural. Mais importante é saber ser coerente naquilo que se escreve, responder a questão, escrever de forma coerente. Se eu posso dar um bizu para os senhores, é isso. Não se apertem demais na quantidade de conhecimento, de decorar data. Tem que entender os fatos, entender, não decorar, e o que levou ao quê, e a evolução das coisas até chegar nos dias de hoje. Relacionar fatos. A coisa mais importante é isso. É relacionar fatos, saber relacionar fatos. Não precisa nem dizer, desde já me coloco à disposição e boa sorte para todos durante esse período. Estaremos juntos aí. Forte abraço. Obrigado, Magno. Bem, antes de eu passar a palavra para o capitão Marco Antônio, eu vou me apresentar. Eu sou Coronel Romeu, turma de 94, Engenharia. Eu fui instrutor da academia, da ESA e da ICEME. Como oficial do Estado-Maior, eu fui do segundo grupamento de engenharia, segunda região militar e instrutor da ICEME, né? E comandei a base de administração e apoio do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Fui para a reserva, estou agora morando aqui em São Paulo. E fiz o curso de Política e Alta Administração do Exército, o CPAX. E agora me dedico 100% ao curso. E estamos juntos aqui para a gente conseguir obter esse sucesso no concurso. Bem, vou passar então para o capitão Marco Antônio, que vai dar as palavras iniciais aí para vocês. Por favor, Marco Antônio. Bom, boa noite a todos. Então, eu sou o Capitão Marco Antônio, eu sou sargento da turma de 94 de cavalaria. Eu tive ao longo da minha carreira e dos meus 24 anos na tropa, a oportunidade de me formar, né, logo, bem cedo, ainda como terceiro sargento, enfrentando alguns desafios, principalmente daquele momento, né, em que uma formação a nível superior não era, inclusive não era nem muito bem vista. Eu sempre que eu me apresento, eu gosto de citar isso, mais como uma forma de estímulo a gente superar alguns desafios, né? Principalmente aqueles que dizem respeito à questão da nossa preparação intelectual. Mas já havia assim um alvorecer naquela época de que algumas especialidades em que os sargentos então se formavam, né, elas iriam a fórceps, né, ser aproveitadas pela instituição, e isso não foi diferente, e ao longo do tempo a gente começou a ver que a instituição naturalmente, né, o trabalho de assessorar, ele sempre é um trabalho importante. E isso foi acontecendo naturalmente ao ponto que, isso depois de formado, e é importante a gente ser apaixonado pelo que a gente faz, porque quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente exala aquele cheiro, né? O cheiro daquilo que você faz. E isso atrai com que as pessoas te procurem, com que você acabe assessorando um comandante, às vezes em um trabalho, em alguma coisa. Então, tive a oportunidade lá bem cedo de alguns chefes, na época, capitães, chefes de seção, que estavam fazendo o curso da ICM. Então, a gente dava ali alguma coisa, uma biografia, então, isso, né, acaba sendo gratificante. Ao longo da minha carreira, eu também tive a oportunidade de ser monitor no curso de formação de sargentos.
e ali também eu tive a oportunidade de trabalhar como instrutor de História Militar, ou seja, fazendo um trabalho de professor, né? Respeitando aquela diferença entre instrutor e professor, mas enfim, trabalhando na área específica, né? Em História Militar é um ramo assim do qual nenhum historiador consegue se abster, ou digamos assim, ele não pode ser ruim em História Militar, porque as guerras, os conflitos que são os motores aí das sociedades, né? Então, não tem como essa dinâmica não entrar na forma da gente enxergar aí a evolução do homem ao longo do tempo. E e fruto desse trabalho sempre de assessoramento, às vezes assessorar um comandante na elaboração de uma denominação histórica, enfim, acabava meio que sendo peru, né, desse tipo de trabalho e graças a Deus fui muito feliz. Eu já trabalho como professor de história desde o ano de 2006, em cursinho. E já com o Coronel Romeu já são, creio que 5 anos, Coronel. 2 anos com o curso do CHQAO e esse é o terceiro ano já com esse desafio, né? É um desafio muito interessante para mim e o que tem movido, o que tem sido a nossa bússola. Aí eu me tomo a audácia de falar até pelos demais professores, né, os nossos coronéis, tem sido a nossa bússola principal, são os níveis de aprovação que nós estamos conseguindo, que mostram que a gente está conseguindo dar aos senhores um bom treinamento, um treinamento intelectual, né? Como o próprio Coronel Magno falou, a questão de decorar, né? Todas esses chavões, às vezes, que a gente sempre ouve, né? Que precisam ser ditos também, né? A gente tem que entender, não pode decorar. Isso tudo faz parte, o quê? Desse processo que a gente faz aqui com os senhores, que é um treinamento. E é através dessa metodologia que nós aplicamos aqui no Romeu, a gente consegue oferecer para os senhores a oportunidade de fazer um treinamento e o nosso cérebro trabalha, nosso aprendizado, né? Nossa mecânica de aprendizagem, ela trabalha assim, e esse treinamento vai fazendo com que os senhores estejam cada vez mais adaptados a enfrentar o que acontece no dia derradeiro, né? Que é se submeter a uma prova, falar sobre algum tema e discorrer, né, da melhor forma. Então, até o Coronel Pessoa falou disso e é muito importante para os senhores, muito mesmo, a forma de se expressar. E se expressar de uma boa forma pressupõe que os senhores têm que ter um bom entendimento, né? Então, é uma inspiração e uma expiração. A inspiração é a abordagem que os senhores têm do material intelectual. É a leitura que os senhores fazem, é o contato com os bizus, é o contato com os slides, é aquilo que os senhores vão captando, e a expiração é o momento em que os senhores colocam de volta isso da melhor forma inteligível. E esse treinamento de coloca para dentro, expõe, coloca para dentro, expõe, vai fazendo com que os senhores aperfeiçoem cada vez mais o que é o ideal para que os senhores consigam aí fazer uma boa prova e vencer esse desafio que é tão importante, né, para o oficial do Exército em particular, haja visto essa particularidade na questão do nível, aí, no caso do Exército em relação à Marinha e Aeronáutica, né? Até conversava com um colega hoje sobre isso, sobre essas diferenças, né? E então é muito gratificante poder estar participando desse processo
E o mais importante de tudo é que a gente vê os resultados. E, e assim, quando a gente enxerga essa nossa metodologia frutificando, né, a gente tem a certeza de que vale a pena a gente investir cada vez mais. Então, como o Coronel Pessoa falou, a questão de, né, você mesmo como professor, você tem aquela, aquela tentação de eu vou ler mais um pouco, de tentar aprender mais um pouco e tal. E assim, nós vivemos num momento em que se criam algumas ilusões, né? Chat GPT, inteligência artificial. Poxa, mas hoje é muito fácil. Não, não, não. Hoje o nosso cérebro, biologicamente, ele é o mesmo. O que acontece é que algumas coisas nos servem como um benefício temporal, nós conseguimos algumas coisas de uma forma mais fácil, muito mais fácil, mas a forma como nós absorvemos as informações, processamos elas e colocamos elas no papel, ou quer seja para eu estar explicando para um amigo, para um filho, para um parente sobre alguma coisa, quer seja para eu estar escrevendo um e-mail ou escrevendo uma prova, existe uma diferença muito grande. Então, em muitos casos, essa inundação de informações e facilidades, ela acaba não sendo nem tão proveitosa assim, porque nos deixa uma sensação falsa, né? De que está tudo muito fácil e de que eu só vou pensar alguma coisa daqui e dali e vou conseguir. E através do nosso curso aí, o nosso treinamento, em alguns momentos vai ser até um pouco exaustivo, mas vai servir justamente para que os senhores vão se acostumando com o tempo, com um tempo mais longo, com um tempo em que os senhores precisam ler, compreender, rascunhar alguma coisa, estruturar alguma coisa, para depois ir mexendo um pouco aqui, um pouco ali, construindo uma coisa, né, um texto mais inteligível, mais claro. Então, esses são os desafios que a gente tem se propôs, né? E que a gente tem conseguido aí com bastante eficiência. Então, espero que os senhores possam aproveitar ao máximo e que Deus nos abençoe a todos para que consigamos fazer um bom trabalho, né? E que no final desse período aí seja recompensado todo o esforço, até mesmo como o Coronel Pessoa falou, em último caso, né? Por um engrandecimento do espírito, como dizia Paulo, né? Por engrandecimento do conhecimento, um oficial de Estado-Maior, ainda mais em tempos como o de hoje, em que vivemos, né? Tão sombrios, ele precisa ter uma capacidade de discernimento, de conhecimento geral, como o Coronel Magno falou, né? Um conhecimento geral que o permita tomar decisões. E essas decisões do que falar, do como falar, no momento em que falar, são muito importantes. Essa bagagem que se adquire principalmente em momentos de treinamento, como esse do nosso curso aqui. Então, era isso que eu tinha para falar para os senhores e que Deus possa nos abençoar aí nessa trajetória. Obrigado, Marco Antônio. Obrigado aí os professores, então. Fiquem à vontade se precisarem sair, tá? Eu vou prosseguir aqui dando, então, a apresentação do curso. Pessoal, Tá certo, um é, abraço. até logo, Magno. Obrigado. Eu vou pedir licença também Ok, e nos encontramos em breve. Nos tá certo. encontraremos em breve nas nossas aulas. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Um abraço, Até a pessoal. próxima. Muito Um obrigado. abraço a todos. Vamos lá, então, pessoal. Continuando, vou compartilhar de novo aqui a tela. É, Além desses professores, nós temos também é, duas parcerias. Uma delas é uma psicóloga, a doutora Elaine, que ela trabalha com essa questão de controlar a ansiedade para quem está fazendo concurso. Então, ela vai dar algumas dicas aqui para gente. E temos também a parceria com a professora de inglês, Natália. Alguns oficiais no decorrer desse processo ainda não estão habilitados, então ela também tem ajudado, é uma parceira nossa aí, ajudado para fazer com que o pessoal se habilite para o idioma e está em condições aí de prosseguir na carreira, tá? Então tem essas duas
parcerias também, além dos professores. Bem, para fechar essa questão dos professores, como vocês viram, foi muito ressaltada aqui a questão do conhecimento, né? Que é um curso que vai dar para vocês condições de passarem no concurso, mas também de levarem todo esse conhecimento para o resto da vida. No final, vocês vão receber um certificado de um curso livre, assim classificado pelo MEC, e nós estamos trabalhando aqui no CR para que a gente consiga transformá-lo num curso de extensão. Até abril do ano que vem, a gente está procurando essa certificação junto ao MEC. E se a gente conseguir, vocês estarão então recebendo também um certificado de um curso de extensão reconhecido pelo MEC. E aí pode, inclusive, colocar aí no currículo de vocês. Tá certo? Bem, prosseguindo. O curso, vou falar um pouco do histórico dele. Ele começou em 2015, portanto, temos 10 anos aí de curso. Vocês fazem parte aí da 11ª turma que estarão cursando aqui conosco. O CHQO começou em 2020, onde a gente tem auxiliado também os sargentos a serem oficiais, e o CHQO Músico desde 2023. O músico, ele agora ele tem que fazer o curso para habilitação do CHQO. Antes, o ano passado o ano retrasado, era apenas um curso específico para o músico. Hoje, ele vai fazer um curso já junto com o CHQO. Excepcionalmente, este ano, a gente não está funcionando com o CHQO músico, por conta do nosso professor estar problema de saúde, ele não está em condições de ministrar aula, mas se Deus quiser, o ano que vem nós estaremos retomando o CHQO músico. Como já foi comentado, temos um alto índice de aprovação da ECM mais de 50%, do CHQO mais de 90%. Evidentemente, a gente não garante a aprovação, né? Isso aqui é uma mera estatística. Tem turma que passa 80%, tem turma que passa 30%, mas então, na média, é o que tem acontecido aí, mais de 50% de aprovação na ECM. Nossos professores, como vocês já viram, são especialistas, militares e civis. Tem o professor Francisco, que vai dar aula ao vivo para vocês de caligrafia, é o nosso professor civil, e todos doutores e mestres. Bem, além disso, como característica, temos uma tutoria individualizada pelo WhatsApp, grupo do WhatsApp, que aqueles que se inscreverem vão ter acesso ao grupo. E esse grupo serve para trocar ideias, para dividir papiro, para poder tirar dúvida. Então a gente chama de tutoria. O próprio celular, quem quiser ligar, está à disposição esse número, tá? DDD 11 97246 5194. É só ligar e a gente conversa a respeito não só do curso, mas a respeito da carreira, e estamos aqui à disposição. Ou pelo e-mail atendimento@cursosromeu.com.br. A nossa plataforma de ensino à distância é outra característica do curso, onde lá é nossa sala virtual. Todo o material, essa aula inclusive gravada, as aulas de história, de geografia, os slides das aulas, o repertório de ideias, os papiros, as provas, vai estar tudo lá na nossa sala virtual da plataforma de ensino à distância. Inclusive, vou apresentar depois os detalhes dela. As nossas redes sociais, cursosromeu.com.br é o site, e na Facebook, Instagram e YouTube, @Cursos Romeu. Esse ano a gente pretende dar uma incrementada a respeito de conteúdo de história e geografia nas redes sociais. A intenção é toda aula que vai ser ministrada de história e geografia, a gente postar algo relacionado ao conteúdo dessas matérias lá nas redes sociais para ser uma ferramenta de consulta e de estudo. Ok? Bem, então esse é um pouco do nosso histórico aí do nosso curso. Aqui eu peguei um texto da metodologia para resolução de questões, um papiro novo que está sendo lançado, que foi usado, está sendo usado este ano no CPKM como uma minuta desse papiro novo que está sendo adotado. Acredito que o ano que vem já vai ser um papiro. E ele diz o seguinte, logo no início: a preparação para esse processo cognitivo
Então, perceba, é um processo cognitivo, mental, de raciocínio, iniciado a partir das escolas de formação. Então, não é a partir de hoje que vocês vão estar se preparando para fazer o concurso. Ele começa desde lá na academia, desde a escola preparatória. E o que que exige? Aquisição de novos conhecimentos. Naturalmente, na nossa carreira, isso sempre vai acontecendo a cada curso que a gente faz. E nesse caso, em particular, da ICM, é História, Geografia e Geopolítica. O domínio da metodologia, que é um método, como a gente diz, de método de resolução de questão. E esse método, ele não é usado tão somente para o concurso da ICM. Você usa o tipo de raciocínio para o resto da carreira. Principalmente o pessoal do Estado Maior, que vocês estarão lá um dia. A revisão de aspectos gramaticais, ou seja, língua portuguesa. Por isso a gente tem um professor especializado, o Coronel Magno, a respeito disso. E a revisão da construção textual, ou seja, escrever, o que não tem sido muito hábito atualmente, né? A gente escreve muito pouco, a gente digita muito, a gente olha muito no computador o hábito de escrever é muito pouco, mas vai exigir isso, né? Uma revisão da construção textual, de você construir um texto e colocar isso no papel. A obtenção desse repertório cognitivo, né? Veja, um repertório, né? de conhecimentos, de cognitivo satisfatório, impõe a necessidade de assimilar e desenvolver essas habilidades. Então é preciso desenvolver isso aqui, ó. Conhecer história, geografia, saber o método, saber expressão escrita e colocar tudo isso num papel, num texto. Para tanto, essas habilidades aqui no CR são desenvolvidas da seguinte maneira: nós vamos desenvolver o conhecimento das disciplinas, método, geografia, história militar e geopolítica e estratégia, que são as disciplinas do Pladis. Qual outra habilidade que é importante? Pensamento ordenado para responder às questões. Quando eu digo ordenado, porque a gente precisa aplicar as expressões do poder nacional, que é fundamental, a grande maioria das provas caem dividido nas expressões do poder nacional, e priorização das ideias. Por quê? Porque é muito conhecimento. Né? Se a gente for falar, por exemplo, da independência do Brasil, quanta coisa a gente pode falar. Se for falar de governos militares, né? Se for falar da Primeira República, se for falar de Segunda Guerra Mundial, é muita coisa. Por isso, a necessidade de priorizar as ideias. E a gente vai aprender a fazer isso aqui. Né? É uma nova metodologia que a gente tem criado. Pessoal que já participou de anos anteriores, né, ex-alunos vão ver a diferença desse ano, que a gente vai procurar, nós vamos procurar desenvolver esse pensamento ordenado, ou seja, olhando pelo foco da visão das expressões do poder, a história, a geografia, a geopolítica, e priorizar a ideia. O que é mais importante quando eu estudo, por exemplo, independência do Brasil? O que é mais importante quando eu estudo Segunda Guerra Mundial? E desenvolver essas habilidades aqui por meio de treinamento. O capitão Marco Antônio já disse, reforçando o que ele falou, temos que treinar. Então a gente não basta ter esse conhecimento, nós vamos treinar. E esse treinamento ele é ordenado por meio de um plano de estudo bem definido. Vejamos então algumas as peculiaridades de cada uma dessas habilidades que a gente vai desenvolver aqui no curso. Em termos do conhecimento das disciplinas, vamos ter 9 aulas de método. Essas aulas estão gravadas, tá? Eu gravei. E vocês vão poder assistir. Ela está hospedada no YouTube. Portanto, vocês podem entrar lá no vídeo e acelerar. Podem assistir mais devagar, podem pausar, né? E vão assistir as aulas de método. 95 aulas de geografia, história militar e geopolítica e estratégia, com todos os 218 assuntos do Pladis. Então, veja, inicialmente eu tinha pensado, imaginado 218 aulas, um para cada assunto, o que ficou muito difícil, muito complicado, né, para assistir isso em 4 meses. Então, o que nós fizemos? Nós distribuímos isso em 10 blocos de estudo, juntando as aulas em 95 aulas de 30
a 50 minutos, onde vocês vão poder também, aulas gravadas, vão poder assistir essas aulas de modo que esses blocos, eu vou mostrar logo em seguida, vem construindo conhecimento, né? Começando do básico, dos fundamentos, passando pela geografia, pela história dos continentes, até chegar na conjuntura atual. Então, para a gente entender o que está acontecendo hoje, a gente vai ter todo esse embasamento, depois eu vou mostrar para vocês esses blocos de estudo. Aulas dos assuntos, das questões do PEP, né? O ano que vem, quando tiver as questões do PEP, vai ter aulas relacionadas a esses assuntos, e os repertórios de ideias, que eu vou mostrar para vocês, o formato dele, alguns já tomaram contato, é justamente um papiro vocacionado para consolidar o conhecimento e, vamos dizer assim, aquele gagá de desespero. As ideias principais estarão ali, no repertório de ideias, tá? Tudo isso aqui, pessoal, é para construir o conhecimento. Semana que vem, eu vou dar uma aula, depois eu, quando mostrar o calendário, mas já adiantando, eu vou dar uma aula sobre como estudar. Qual que é a melhor maneira mais eficaz e eficiente para você estudar e memorizar as matérias e conseguir colocar isso no papel, tá? Semana que vem vai ter uma aula a respeito disso. Esses são os nossos blocos de estudo. Então, nós temos 10 blocos de estudo, assim distribuídos. Um bloco só de expressões do poder nacional, é o famoso popô, aquele papirozinho lá do popô, fundamental. Isso aqui tem sido uma demanda e uma aspiração dos alunos. Em todas as turmas, as 10 turmas que já passaram, todo mundo me perguntava, Coronel, e o popô, devo estudar ou não? E muitos me questionavam. E por uma falta de, talvez, percepção nossa, minha e dos professores, a gente não precisa estudar as expressões do poder nacional. Isso é uma coisa básica. Entretanto, eu percebi que não é básico. Nós que já somos Estado Maior, a gente lida com isso, né? Desde lá o curso preparatório que a gente fez. Então, isso para a gente é muito familiar. Mas para quem está começando o processo, é fundamental começar daí, das expressões do poder nacional. Por isso, atendendo a demanda e a expectativa aí, né, de vocês, oficiais, a gente vai começar estudando as expressões do poder nacional. São aulas gravadas e a gente vai consolidar esse conhecimento ao longo do curso. Porque a maioria das questões são baseadas e focadas nas expressões do poder nacional. Em seguida, vamos ver parte de geopolítica, fundamentos, fundamentos da estratégia e fundamentos da geografia. Então, perceba que a gente vai estar construindo a base para a gente entrar no estudo da história e geografia até chegar nos dias de hoje e distribuirmos dentro dos continentes. Então, nós vamos estudar a Europa, desde lá do século XVI até hoje, século XXI. Assim, também para a América, Ásia e África. Oceania não entrou pela irrelevância aí, né, pela pouca importância na geopolítica mundial, inclusive nem tem no Pladis o estudo da Oceania. Em seguida, um bloco de guerras, conflitos e terrorismo, que são assuntos recorrentes nos concursos, portanto, achamos importante colocar um bloco só sobre isso. Então, aqui a gente vai discutir guerras e conflitos, terrorismo de séculos anteriores e também no atual. E com todo esse fundamento de história e geografia, a gente vai partir para um estudo da conjuntura atual. Nos últimos dois concursos caíram conjuntura atual, o que não era muito comum. Caiu sobre o conflito Hamas e Israel, no concurso anterior, há 2 anos atrás. Este ano, o ano passado, né? Este ano caiu Rússia e Ucrânia. Então, a tendência é que as questões daqui para frente sejam também de conjuntura atual. Então, a questão do concurso de 2026 tem grande chance de ser também ter algo da conjuntura atual. E a gente incluiu isso também para poder ampliar a nossa gama de conhecimento, né? Porque a gente extrapola, que a ideia realmente é extrapolar e dar condições de vocês se prepararem para o concurso, mas extrapolar o conhecimento para que vocês consigam chegar num alto nível aí de conhecimento, de se crescer como oficiais do Exército. Bem,
Em relação ao pensamento ordenado para responder às questões, aplicação das expressões do poder e priorização das ideias, na prática, o que vai acontecer? São aulas de conteúdo, história, geografia, geopolítica, focada nas expressões do poder nacional e priorizando as ideias mais relevantes. Então, as aulas, vocês vão ver por esse enfoque e vão ver a priorização das ideias. As ideias mais importantes daquele assunto serão abordadas. Por quê? Porque é impossível, em 45 minutos, por exemplo, a gente tratar de, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, com toda a amplitude de conhecimento que ela exige. Por isso, as aulas estão sendo gravadas, né, para vocês assistirem deste modo. E as aulas de método também voltadas para o ensino dessas habilidades, aplicação das expressões do poder e priorização das ideias, utilizando questões de treinamento. A partir de questões de treinamento, nós vamos estar construindo conhecimento, desenvolvendo essa habilidade de como pensar, de como ordenar as ideias, de como olhar as expressões do poder nacional, olhar um fato, enquadrar. Isso é político? Isso é econômico? Isso é psicossocial? Conseguir enquadrar dessa maneira. E as aulas de método também contribuirão para essa habilidade do pensamento ordenado, que é fundamental para o concurso. E, por fim, o treinamento, né? Esse plano de estudo definido, a gente tem um cronograma definido, que eu vou mostrar para vocês, aulas de método, aulas de conteúdo, aulas de caligrafia também, de modo a construir a melhoria da escrita de vocês. É uma experiência, já é a terceira turma, isso tem ajudado bastante. Na terceira, não, vocês vão ser a segunda turma. A turma anterior é, tive um feedback muito bom das aulas de caligrafia. Vocês vão ver o professor, ele é muito qualificado e parece coisa a gente vai estar aprendendo a escrever. Não, a gente vai estar aprendendo a escrever de modo legível e a nossa escrita vai ser mais rápida. E a grande questão é como que eu vou passar as minhas ideias para o papel e esse treinamento da escrita também vai ser desenvolvido por meio das aulas de caligrafia. E através das questões de treinamento, vocês vão ver que também é um plano de estudo ordenado das questões de treinamento, que eu vou mostrar aqui em seguida. Muito bem. Vamos para o nosso plano de estudo. A primeira fase, que estamos começando hoje, ela tem um enfoque, a fase 1, no método e os fundamentos de história e geografia. São aquelas aulas dos blocos de estudo. Começando hoje, vai até 13 de dezembro deste ano, tá? Uma fase 2, aí a gente pega um período de férias, de dezembro até janeiro, até meados de janeiro. Aí a fase 2 a gente começa o PEP, que é o Programa Expedito de Preparação, onde a ECM disponibiliza questões de treinamento, através de avaliações de treinamento, para a gente focar em História e Geografia. Aqui é que nós vamos nos aprofundarmos nos estudos dessas matérias e vai ser indicado aquilo que vai cair no concurso. É o que nós temos que saber. É o suprassumo do conhecimento. Né? Vocês vão ter tido uma base importantíssima aqui nesse ano, e o ano que vem a gente vai aprofundar no conhecimento já adquirido aqui, vocacionado para a gente fazer o concurso. E isso vai se dar de 12 de janeiro a 14 de março, certo? A fase 3 é o intensivão. Então, faltando 3 semanas antes, a gente vai fazer 2 semanas de aula direto, de segunda a sexta, por meio de questões de treinamento. Então, vai sair a FOG do concurso. A partir dela, eu vou pegar os assuntos da FOG do concurso e vou fazer uma interseção com as questões que foram elaboradas no PEP. E eu vou criar questões de treinamento para a gente discutir, conversar, ter aula dos professores, levantar ideias para se preparar para o concurso. Tá? Isso vai se dar de 16 de março a 28 de março. A prova vai ser em abril. Assim, vocês estarão num alto nível de desempenho para o concurso, né? Obterão um alto desempenho para o concurso, passando por todas essas fases. Desta maneira, é uma escada a ser subida degrau a degrau, tá? É importante vocês subirem cada degrau. Não adianta querer chegar e já treinar uma prova em 4 horas completo. Se você não sabe nem os fundamentos ainda da metodologia,
tem dúvidas a respeito, por exemplo, das expressões do poder nacional, certo? Então, é importante, tem dificuldade, por exemplo, de construir um parágrafo, dificuldade de expressar a sua ideia, de ordenar as ideias, de priorizar. Então, essa caminhada, pessoal, tem que ser assim, ó, degrau a degrau, certo? Com tranquilidade. E é natural que vocês estarão estudando com os companheiros aí que estarão fazendo grupos de estudo e que esses grupos de estudo, alguns estão estudando em outros cursos preparatórios, e cada curso tem a sua dinâmica. Né? Tem curso que já mete logo duas questões para o cara fazer e ele vai fazendo e vai aprendendo na raça. Né? O nosso curso é diferente, a gente vai construindo aos poucos para chegar lá no alto desempenho, certo? Que nem, por exemplo, preparar para o TAF, você não fica treinando 3.200 todo dia, certo? Você faz intervalado, você faz musculação, você treina, né, o 3.200 ou sei lá quanto você tenha que fazer, enfim. Você treina flexão, você treina barra, tá? Mas é uma caminhada que a gente não pode passar essas etapas. Porque você pode chegar aqui na frente com deficiência dessas outras aqui, ó, e ter dificuldade de não conseguir obter esse alto desempenho, tá? Então, é tranquilidade, acreditar no método, né, de mais de 10 anos aqui do nosso curso para vocês chegarem bem lá. Portanto, pessoal, não é uma escada rolante, em que você se inscreve no curso, vai chegar lá no final sem fazer esforço nenhum. Ah, deixa a coisa acontecer, assiste uma aula ou outra, faz uma questão e você vai chegar aqui nesse alto desempenho no concurso lá no final da sua escada rolante. Isso não vai acontecer, tá? Então, estou alertando desde já, isso não pode acontecer. Bem, deixa eu ver que oração. Daqui a pouco a gente faz um intervalo, pessoal. Aqui está a fase 1, com ênfase no método e os fundamentos de História e Geografia, começando hoje até 13 de dezembro. Então, está aqui um calendário, 2025. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aqui as semanas de estudo. Nós estamos na semana 1. Até final deste ano são 19 semanas, sendo que as duas últimas serão férias. Tá? É um período que não vale a pena a gente ter curso, porque muita gente está em trânsito, está se movimentando, férias dos filhos, né, está viajando. Então, é um período que realmente não vale a pena estar aqui focado no curso. E até um período bom para descansar. Temos aqui os dias da semana, né, as semanas e os seus dias. Então, semana 1 vai de 18 a 23 de agosto. Aqui está excluído domingo, ok? E aqui a semana 1 ela tem quarta-feira, aula ao vivo de caligrafia, quinta-feira, aula ao vivo de correção da tarefa, depois eu vou explicar no detalhe como é isso, e no sábado temos a tarefa a ser feita, certo? E nas cores aqui da semana, nós temos aqui, nessa cor azul, número 1, significa que é o assunto que a gente vai estudar de geopolítica, o assunto 1 a 4. Aqui está a legenda, ó, geopolítica e estratégia, ok? A gente vai estudar o assunto 1 ao assunto 4 de geopolítica e estratégia. Em seguida, depois a gente parte para a semana 2, ó, nós temos aqui o assunto 2, tá? Então, também a geopolítica, assunto 5 a 8, semana 2. E vamos entrar história militar, ó, HM, história militar, assunto 1 a 3. E geografia, assunto 1 a 2, tá? Esses assuntos estão distribuídos nos blocos de estudo e eu vou mostrar para vocês depois os blocos de estudo em detalhe. E assim a gente vai ao estudo de todo o conteúdo do Pladis, tá? Todo esse conteúdo, ele está distribuído durante essas 17 semanas em 95 aulas, em torno de 5 a 7 aulas por semana. A aula de método também é gravada, então você vai ter que estudar as aulas durante essa semana. Assim distribuídas, as aulas de método, quando vocês devem estudar? A aula 1 na semana 1, aula 2 na semana 2, e aqui vai então as aulas da semana das aulas de método. Aula 6, semana 6. Aí depois pula, a aula 7 vai ser
apenas na semana 10. Por quê? Nesse período aqui a gente vai treinar, tá? Vai treinar várias tarefas baseado no conhecimento dessas 6 primeiras aulas. Depois, pula, vamos para a aula 8 aqui na semana 14 e depois a aula 9 na semana 16. Essas aulas aqui, elas são gravadas, tá? Vai estar disponibilizada para vocês lá na plataforma, para vocês estudarem. Então, aqui é um plano de estudo para servir como referência. As aulas de caligrafia, aí essas aulas são gravadas, como já disse. A aula de caligrafia é uma aula ao vivo, nas quartas-feiras, ok? Nessas semanas aqui. Então, a aula 1 de caligrafia será na semana 7. Tá? Por quê? Porque a gente vai estar conhecendo o método e tal, e quando chegar aqui na expressão escrita, aí entra a aula de caligrafia, certo? Aula 1, 2 e 3 nessas semanas, na quarta-feira, tá indicado aqui, ó, ao vivo, certo? Aula 4, 5 e 6, 7 e 8, e a gente fecha a aula de caligrafia aqui na semana 17. Ok? Alguma dúvida a respeito disso? Não? Muito bem. A aula ao vivo de correção da tarefa é na quinta-feira. O que acontece? Na semana 1, vocês só vão papirar aqui a parte de método, vão assistir a aula e vão papirar esse conjunto aqui de aulas de geopolítica. Na semana 2, idem, vão papirar a aula de método, depois os papiros de geopolítica, história militar e geografia, e no sábado vão fazer a tarefa 1 e 2. Então aqui é T1, T2 é a tarefa, sábado é a tarefa. T1 e T2, certo? Feito essa tarefa, vocês vão me enviar. E aí, na quinta-feira, que está aqui, ó, aula ao vivo de correção da tarefa. Então, eu vou corrigir essa tarefa segunda, terça e quarta e quinta de manhã. Aí eu disponibilizo para vocês. Aí, na quinta-feira, a gente vai ter uma aula de correção da tarefa. É um feedback coletivo dos erros e acertos que todo mundo teve, tá? Essa aula, essa tarefa, individualmente, eu vou entregar para vocês. Cada um vai receber a sua tarefa. Todo mundo vai ter acesso a todas as tarefas de todo mundo. E na quinta-feira temos uma aula ao vivo a respeito da tarefa, né, da correção da tarefa. Então, a correção da tarefa T1 e T2 será na semana seguinte, tá? E assim sucessivamente. A última tarefa, 19, eu vou corrigir na volta das férias, vai ter uma aula de feedback na última semana. Desculpa, na primeira semana na volta das férias, tá? Portanto, aulas ao vivo, nós teremos toda quinta-feira de correção da tarefa e nessas semanas aqui indicadas, na quarta-feira, aulas de caligrafia, certo? São as aulas ao vivo. O restante é tudo gravado para vocês assistirem a hora que vocês quiserem, no momento que vocês quiserem. Bem, para a gente fechar antes de ir para o intervalo. Aqui estão as aulas de método. Antes disso, vamos para o intervalo? É melhor. Vamos para o intervalo, depois eu explico com calma essa questão. Vamos fazer 10 minutos, pessoal, para a gente tomar um cafezinho no banheiro, beber uma água. São 8h32, tá? 8h42 a gente volta. Vou fazer então aí 10 minutos. Bem, pessoal, vamos retomar então aqui a nossa aula. Deixa eu compartilhar a tela primeiro. Ok. Vamos lá. Então, aqui são as nossas aulas de método. Elas são distribuídas de forma a construir o conhecimento com calma, tranquilidade, para vocês chegarem a fazer uma questão do concurso aplicando a metodologia, escrevendo o texto, fazendo a expressão escrita de forma correta e conseguindo ordenar o seu pensamento de modo lógico. Então, como a gente fez? São 9 aulas, começando aqui, ó, a aula 1, com as servidões e as fases do método, bem simples, tá? Bem fundamental para que você entenda qual é as bases do conhecimento a respeito da metodologia. A aula 2, a gente vai começar com a interpretação e esquematização do ND compreensão, no nível de desempenho e compreensão, que é as servidões apresentar e justificar. Essa aula 2, a partir dela, a gente vai fazer a tarefa 1 e 2, que é interpretar e esquematizar. Veja, a gente vai aprender interpretação e esquematização e vai fazer uma tarefa de interpretar e esquematizar. Da questão de treinamento 1, apresentar. E
a questão de treinamento 2, justificar. Então, nós vamos treinar a, inicialmente interpretação e esquematização da questão número 1. Vamos interpretar e esquematizar. A questão 1, questão 2. Aí depois, na aula 3, interpretar e esquematizar é um nível a mais, né? Do analisar e do estudar. O estudar é uma servidão que não tem caído no concurso, mas apareceu no papiro. Retomaram essa servidão. Então a gente vai estudar aqui no curso para vocês estarem preparados. Pode ser que o ano que vem caia estudar no concurso. E aí a gente vai interpretar e esquematizar a questão 3, que é uma questão de analisar. E a questão 4, que é uma questão de estudar. Aí falta o quê? Na aula 4, a gente vai fechar interpretação e esquematização do comparar. Fecha, então, as 5 servidões. E o comparar é a questão 5, onde a gente interpreta e esquematiza. A partir daí, na semana 5, nós vamos ter expressão escrita. Dicas de língua portuguesa. Então, a expressão escrita não é aquela da metodologia, né? Eu vou apresentar para vocês o que é cobrado na prova. Entretanto, a gente vai treinar a expressão escrita, de como colocar no papel a construção de uma frase, de um parágrafo, de um texto, tá? E aí vão ter as aulas do Coronel Magno, aulas gravadas, e aí vamos ter questões, um treinamento da expressão escrita, certo? Aí a aula 6 é o parágrafo da introdução. A gente vai então começar, interpretou, esquematizou, a gente vai começar a redigir, começando com a introdução. Então, o parágrafo da introdução a gente vai redigir a tarefa 7, redigir os parágrafos da introdução da questão de treinamento 1. Então, a mesma questão 1 aqui, ó, do apresentar, ó, a gente vai estar, né, fazendo aos poucos. A gente interpretou, esquematizou, e aí a partir daqui, ó, da semana 6, a gente vai, a tarefa 7 é o quê? Redigir a introdução da questão 1. Eu vou pegar minha interpretação e esquematização que eu fiz aqui e a partir daí eu vou redigir a minha introdução. Tarefa 8, vou redigir a questão de treinamento 2, que é o justificar. Vou redigir a questão de treinamento 3, que é o analisar. E vou redigir a questão de treinamento 5, comparar, né? A tarefa 10. Veja que a 4 a gente pulou, porque a gente vai fazer lá na frente. Certo? Aí depois, a gente vai ter a aula 7, que é o parágrafo do desenvolvimento. Como escrever e construir o parágrafo do desenvolvimento. Aí, tarefa 11, redigir o parágrafo do desenvolvimento da questão 1. Então, veja, a gente vai estar construindo conhecimento de como construir a questão. E vamos treinar cada uma das partes. Vamos treinar a interpretação e esquematização, depois vamos treinar a redação da introdução, depois nós vamos treinar a redação do desenvolvimento. Idens, né? Tarefa 11 é da questão 1, tarefa 12 da questão 2, tarefa 13 da questão 3, tarefa 14 da questão 5. E, por fim, para fechar, o parágrafo da conclusão, certo? Do que? Do analisar, que é a questão 3, e do comparar, que é a questão 5, tá? Percebo que a redação do estudar, a gente não vai estar treinando aqui muito a fundo. Caso haja necessidade e saia nas questões do PEP o estudar, aí o ano que vem a gente retoma, faz uma aula de redação do estudar, só para consolidar o conhecimento. Tem muito grandes diferenças do analisar, tá? Mas eu preferi aqui não acrescentar o estudar por enquanto, para que a gente foque nessas 4 servidões, é o que normalmente tem caído no concurso. Fechando, aí a gente vai escriturar, que é a fase 3, né? A escrituração, que é a redação como um todo. Do quê? De uma questão nova. Então, da tarefa 17 é o quê? Redigir a questão de treinamento 6, apresentar no tempo previsto. Então, vamos treinar dentro de um tempo, né? Quando a gente vai aprender aqui o gerenciamento de tempo, de quanto tempo eu tenho que fazer uma questão de apresentar, eu vou fazer. E vou redigir também a questão 7, certo? Do comparar. E a tarefa 19, aí é o ápice, vamos dizer assim. Solucionar as questões de treinamento 8 e 9, que é o quê? É uma prova completa
com duas questões: analisar e justificar, ou é, comparar e apresentar, tá? No tempo previsto. Então, perceba, a gente só vai fazer uma prova completa com duas questões dentro do tempo lá no final de todo esse treinamento aqui, ó, certo? Voltando no nosso calendário, perceba, vai ser aqui, ó, tarefa 19, que é uma tarefa 19 é o quê? É uma prova completa com duas questões, dentro de 4 horas, certo? E a gente vai ter construído tudo isso para chegar aqui, ó, na tarefa 19, fazendo todas essas tarefas, né? Então, aqui, por exemplo, ó, quando fecha a aula 6 de método, aí na próxima semana seguinte, tarefa 8, 9 e 10. Por quê? Olha só, a aula 6 é construção do parágrafo da introdução, aí eu vou redigir 7, 8, 9 e 10. Por isso está aqui, ó, certo? Fechou a tarefa 6, aí fechou a aula de método 6, aí eu vou fazer a tarefa 7, 8, 9 e 10, qual seja redação da introdução, certo? Então, olha só, a gente vai estar treinando cada fase, cada parte da prova com tranquilidade. Além de vocês redigirem, a gente vai discutir aqui em sala de aula, né? Porque fez a tarefa na semana seguinte, na quinta-feira, ó, tem a correção da tarefa, e a gente vai discutir aqui, né? Vou apresentar os textos que vocês estão criando e a gente vai discutir, pô, seria melhor fazer assim, melhor construir dessa maneira, né? Porque percebam, a quantidade de ideias ela é importante no concurso, mas o mais importante é você saber construir o parágrafo e expor a ideia de modo correto. Então, a ênfase nessa primeira parte é no método, certo? No conhecimento básico de história e geografia, mas principalmente na escrituração. Para quando chegar aqui, ó, vocês estarem dominando a metodologia e dominando de como escrever um texto, certo? Então, veja, é um treinamento. Por isso, dá a importância de estarem subindo as escadinhas, né? Uma escadinha de fase a fase. É próprio dentro da fase um é uma escadinha que também tem que ser subido esses degraus. Bem, alguma dúvida em relação às aulas de método e às tarefas? Tranquilo, né? Ok. Aqui estão as questões de treinamento, aquelas que eu falei no slide anterior. Questão um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 9 questões de treinamento. As questões são elaboradas com, ah, já considerando a aula de História e Geografia que vocês tiveram naquela semana e considerando o nível de dificuldade das servidões, certo? Então a gente tem aqui, ó, a aula um, melhor, a questão de treinamento um é apresentar a Estratégia Nacional de Defesa, destacando as inserções comerciais dos produtos da Base Industrial de Defesa do Brasil. É um assunto que vocês já estudaram, né? Teve uma aula a respeito disso, e aí a gente vai trabalhar essa questão de treinamento, fazer essa questão como um todo, né? No decorrer das 17 semanas. Então vai aprender a interpretar, depois esquematizar, depois a gente vai redigir a introdução, depois vai redigir o desenvolvimento. E aqui está, portanto, todas as questões de treinamento, culminando na questão 9, que é a prova completa, né? A questão 8 e 9, melhor, que é uma tarefa completa. Analisar a Segunda Guerra Mundial nos campos político e militar, destacando a influência do fascismo e do nazismo e concluindo sobre os reflexos para o surgimento da Guerra Fria. E justificar a importância da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial nos campos político e militar para a evolução política do Brasil naquele período. Eu procurei colocar, além de atender essa questão de você saber o método e o assunto que já foi estudado, dentro desses blocos eu procurei colocar aqui, acredito que aquilo que eu achei importante de ter como fundamento. Então, por exemplo, Estratégia Nacional de Defesa. Aqui a gente vai falar, ó, justificar a importância da atuação dos Estados nacionais na influência da organização da geopolítica do mundo contemporâneo, destacando os principais atores nesse jogo de poder. Então aqui a gente vai ter uma conjuntura aí da geopolítica.
A questão 3, ó, recursos estratégicos mundiais, importante. Tratados internacionais sobre meio ambiente. Questão 4, trata da Revolução Francesa e Era Napoleônica. Fato importantíssimo para uma mudança, né, da nossa história, a Revolução Francesa. Aqui a gente vai falar das unificações da Itália e da Alemanha, onde tornou a configuração política da Europa totalmente diferente que temos até hoje. A questão 6, ó, blocos internacionais de poder. Então, a gente vai tratar aí de União Europeia, BRICS, né? Então, percebam, é uma oportunidade de, além da gente estar trabalhando a metodologia, a gente já está discutindo o assunto de história e geografia, que eu julguei que é importante. Aqui em história, vamos falar da Guerra do Vietnã e Guerra do Afeganistão, que é Guerra Fria, certo? Atuação dos Estados Unidos e União Soviética, e os impactos parte da guerra. Segunda Guerra Mundial, conflito, uma guerra em que a gente precisa saber, e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, além do conhecimento de método que a gente vai estar treinando, já vamos ter um embasamento e aproveitar para estudar essas questões. Muito bem. Além disso, nós temos questões extras de treinamento. Então, na aula semana que vem, que eu vou falar de como estudar, eu vou sugerir para vocês fazerem questões de treinamento extra. Então, por exemplo, se você for fazer só interpretar e esquematizar aqui 9 questões, é muito pouco, certo? É muito pouco. Isso aqui é o básico, vamos dizer assim, é o essencial para aprender. Com isso daqui é suficiente? É suficiente. Mas quem quiser treinar mais, eu criei questões extras de treinamento. Para cada um dos blocos de conteúdo, né? Dos blocos de estudo, eu criei 5 questões de treinamento. Uma de analisar, uma de estudar, uma de comparar, uma de apresentar e uma de justificar. Então, para cada bloco, expressões do poder nacional, geopolítica, eu vou mostrar os blocos depois em detalhes para vocês. Aí eu tenho um conjunto aqui, ó. Então, o que que vocês podem fazer? Além de estudarem a aula, fazer a tarefa normal, vocês podem treinar o estudo de vocês esquematizando ou redigindo partes da redação dessas questões aqui extras de treinamento, certo? Muito bem. Aqui estão os blocos de estudo. Tem um papiro que eu vou mostrar lá para vocês, tem já disponível com todos esses blocos de estudo. Então, aqui, ó, expressões do poder. A aula 1, ela vai falar de expressões política e econômica. Aqui está as disciplinas, o conteúdo e o assunto do Pladis. Então, a disciplina geopolítica e o assunto 2, conceitos básicos. Professor é o Coronel Alexandre Costa. Semana de estudo, semana 1. Tá? Depois entra no bloco geopolítica. Aí vem, ó, começa aqui com as teorias geopolíticas. Aqui está o assunto, aqui está o Coronel Carli. Depois, teorias, mais teoria de geopolítica, enfim. E assim sucessivamente. Tá? E aqui está a semana de estudo. Dá em torno de 6 a 8 aulas por semana. Até a gente fechar no último bloco de estudo, conjuntura atual, as 95 aulas, tá? Que a gente vai fechar aqui na 17ª semana, aonde a gente fecha aqui uma análise geral da conjuntura atual. Então, só como conhecimento, ó, a conjuntura atual, a gente vai ver os blocos internacionais, Estados Unidos, e aqui, ó, aqui essa coluna, acabei não mostrando, né? São os séculos, né? Qual é o século de estudo que a gente está estudando? A gente começa, vocês vão ver depois lá, principalmente nos blocos dos continentes, a gente está numa ordem cronológica, né? A conjuntura atual, naturalmente, é séculos 20 e 21. Estados Unidos, China, Rússia, União Europeia, Oriente Médio, polos de poder e choque points em áreas de fricção. Vamos ver do Brasil a formação e evolução do território e as relações internacionais, ou seja, o Brasil e a agenda internacional, como é que está o Brasil hoje na geopolítica, fechando com uma análise geral da conjuntura atual, feita pelo Coronel Pessoa, lá na última semana, tá? Eu não trouxe aqui todos os blocos, depois vocês vão ter acesso a esse papiro. Bem, dúvida, pergunta até aqui? Tranquilo? Ah, Felipe Medeiros, pois não?
Não, não? Ah, tá. Bem, a fase 2, pessoal, e a fase 3. A fase 2 é do PEP, História e Geografia, de 12 de janeiro a 14 de março. E a fase 2 é o intensivão, tá? Aqui temos as férias. O PEP, eu ainda não distribuí aqui as questões, que eu não sei como acontecerá, né? Se eu não me engano, não saiu ainda nada, né, pessoal, do PEP, né? Deve sair lá para novembro, dezembro é que sai aquela instrução reguladora, né, onde apresenta o PEP. Acredito eu que eles vão começar aqui em meados de janeiro, que normalmente acontece o PEP, e vai ter 4 semanas a menos. Na minha conta, dá 2 avaliações de treinamento a menos. Então, na minha conta, acredito que serão 4 avaliações de treinamento. Mas vamos esperar sair lá a FOG do PEP. Assim que tiver a FOG do PEP, eu vou distribuir aqui nas semanas quais serão as avaliações de treinamento que a gente vai estar estudando nessas semanas, tá? Faltando 2 semanas para o concurso, uma vez que a prova será 8 de abril e 10 de abril, prova de geografia, prova de história, faltando 1 semana eu deixo livre para vocês papirarem. 2 semanas antes nós temos o intensivão, tá? Aqui sai a FOG do PEP, desculpa, a FOG do concurso, né, do processo seletivo. Aí eu preparo as questões de treinamento para a gente estudar no intensivão. São 2 semanas, tá? Como se dará aqui a questão do PEP? Na quarta-feira, melhor, eu vou ver qual é a questão. Então, por exemplo, a primeira vai ser a primeira avaliação de treinamento de geografia nessa semana. Tá? Quando tiver a folga, eu vou distribuir aqui. Eu vou pegar a questão, vou criar repertório de ideias, vocês vão papirar o repertório de ideias, não vão ver a questão e vão fazer a tarefa, tá? Da questão. Na semana seguinte, na quarta-feira, os professores daquela matéria que caiu na avaliação de treinamento vai apresentar uma aula. Então, é a aula dos assuntos das avaliações de treinamento na quarta, daquilo que vocês fizeram. Então, vocês vão fazer a prova, vão papirar, vão fazer a prova, e os professores vão apresentar as ideias principais, né, para a gente saber priorizar qual é a ideia principal daquele assunto, tá? Na quinta tem a aula de correção. Então, eu vou corrigir a prova e vou apresentar para vocês o feedback da metodologia, do método, né, da correção da prova, certo? E assim vai o treinamento do PEP. Então, quem já fez, quem foi ex-aluno, né, percebam que a dinâmica é diferente, né? Anteriormente tinha bizu do conteúdo, os professores davam aula antes. Esse ano não. Esse ano é o seguinte: vocês vão papirar com o bizu desculpa, com o repertório de ideias que eu vou criar, sem saber qual é a questão. Eu vou apresentar para vocês o assunto. Vão fazer a prova e depois os professores vão reforçar a ideia daquele assunto, certo? E o intensivão é baseado em questões de treinamento, onde todos os dias a gente vai estar discutindo uma questão de treinamento. Bem, o intensivão de 16 a 28 de março são aulas todos os dias. Vou fazer uma revisão do método muito rápida, porque tem alunos que não é do CR do curso regular, eles também entram só para fazer o intensivão. Isso tem ajudado muitos oficiais, muitos passam fazendo só o intensivão. Assuntos do CPKM, do PEP e da FOG. Então, eu vou relacionar todos esses assuntos, criando questões para treinamento. Tá? A partir daí, a gente vai estudar essas questões de treinamento. Eu vou gerar o repertório de ideias, depois eu vou mostrar a cara dele. E aí, por fim, a gente vai estudar todos os assuntos com potencial de caírem na prova do concurso, certo? Então, essa é a ideia do intensivão. Muito bem. Como que é a nossa dinâmica de estudo na fase 1? Para vocês entenderem agora pormenorizar. De segunda a sexta, como se dará o estudo? Vocês vão assistir a aula de método da semana, anotando as ideias principais e as dúvidas, né? Como eu apresentei lá, aula 1, aula 2, aula 3. Então, cada semana tem uma aula de método. Eu vou estudar aquilo, certo? Eu sugiro que comece pela aula de método. Eu vou ver e vou anotar as principais ideias. Aí depois eu vou assistir às aulas do bloco de estudo, né? Aquela divisão lá dos 10 blocos de estudo. História e Geografia da semana,
também anotando as ideias principais e as dúvidas, certo? Na aula que vem, que eu vou tratar sobre como estudar, eu vou pormenorizar essa questão da anotação para vocês verem o quão é importante anotar e escrever no papel. Depois, então, assisti às aulas, fiz as minhas anotações, eu vou ler os repertórios de ideias e os papiros da semana, anotando também ideias principais e as dúvidas, tá? Por que anotando as dúvidas? E aí eu vou tirar essas dúvidas de método e história com os professores por meio do grupo do WhatsApp. Tá? Dúvida, pessoal, joga lá no grupo do WhatsApp que os professores vão estar esclarecendo para vocês. Eu, da parte de método, e o professor da matéria vai estar esclarecendo. Então, vocês vão estudar dessa maneira de segunda a sexta. Vão assistir às aulas gravadas de história e geografia, a aula gravada de método. Quando vocês quiserem, a minha sugestão é assistir 2 aulas por dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, tá? E, em seguida, eu acabei, não acabei invertendo aqui. Vocês vão fazer a tarefa, certo? Então, é de segunda a sexta, vamos trocar aqui. E aí deixa eu só trocar para não ficar com dúvida de como é a dinâmica. Só um minutinho. Espera aí. Para ficar bem claro. Achei que eu tinha trocado. Isso. Agora sim. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Aqui tá certo. Bem, pronto. Então, estudei de segunda a sexta. Aí no sábado, eu vou realizar a tarefa, né? Estudei, eu assisti aula, fiz o meu resumo, li repertório de ideias, tirei dúvida, pô, tô preparado para fazer a prova. Aí eu vou realizar a tarefa, né? A tarefa você até sabe qual que é, certo? Você pode até pegar, já ler a tarefa e ir anotando as ideias principais. As questões são baseadas nos assuntos de método, como eu já mostrei, e em história e geografia estudados na semana. Você estudou aqui, você vai fazer a tarefa. E aí, até segunda-feira, 18 horas, eu vou enviar a tarefa por e-mail, em PDF e em Word, certo? Aí, eu vou assistir a aula ao vivo. Então, na quarta-feira, tratando tudo do mesmo assunto, né? Eu vou participar da aula ao vivo de caligrafia, conforme o calendário, quando tiver. E na quinta, todas as 17 semanas, terá aula na quinta, participar da aula ao vivo sobre a correção da tarefa realizada no sábado anterior. Eu vou corrigir, portanto, a prova de segunda, que vocês vão colocar até quinta-feira, vou disponibilizar para vocês, e aí na quinta-feira eu vou dar um feedback coletivo sobre a correção da tarefa. E é a oportunidade na quinta-feira de vocês tirarem as dúvidas sobre método da tarefa corrigida, tá? Então, essa é a dinâmica de estudo na fase 1. E aí a gente vai estudando durante as 17 semanas. Já na fase 2, quando chegar lá a parte das avaliações de treinamento do PEP, vai se dar dessa maneira. O estudo, de segunda a sexta, começando não ler as questões do PEP. Importantíssimo, não ler a questão do PEP, tá? Para realmente você treinar, chegar, estudar o conteúdo que vocês vão estudar focado no que vai cair na prova, mas não vão saber as condicionantes da prova, né? Aí vocês vão ler os repertórios de ideias e os papiros da semana. Eu vou criar o repertório de ideias, papiros eu vou separar, inclusive vou colocar algumas aulas gravadas que abordam aquele assunto lá na semana. Vocês vão papirar isso. Tirar as dúvidas de método de história com os professores por meio do grupo do WhatsApp. Pronto. Cada um individualmente, vai fazer a sua rotina de estudo, tá? Semana que vem eu vou apresentar uma sugestão de rotina. Vou ler as aulas, vou ler os papiros, fazer o meu resumo, e aí eu me preparo para a prova. Aí no sábado eu vou realizar a avaliação de treinamento. Aí sim eu vou tomar contato com a questão do PEP, certo? Na segunda, né, eu vou enviar a tarefa em PDF e em Word. Aí na quarta-feira eu participo da aula ao vivo sobre os assuntos de História e Geografia, realizado no sábado anterior. Então o professor vai estar apresentando para vocês as ideias principais. Ele vai pegar o barema
mais o conhecimento dele, outras ideias importantes e vai dar uma aula para reforçar a ideia daquele assunto. E é o momento de vocês tirarem as dúvidas. E na quinta, participar da aula ao vivo sobre correção da AT realizada no sábado anterior. Então, aquela correção de método, né, que na primeira fase eu faço na quarta, melhor, faço na quinta, vai continuar acontecendo aqui na fase 2, na quinta-feira, é um feedback da correção da prova. Tá? Então, assim a gente vai construindo todo o conhecimento da parte do PEP. Bem, dúvida, pessoal? Pergunta? Vamos lá para a tarefa. Escolher local reservado, realizar a tarefa em 4 horas, de preferência sem interrupção, aproveitar a oportunidade para treinar as condições do concurso, não consultar os papiros, acreditar no estudo que realizou na semana e não ter medo de errar. A hora é essa. Então, estuda, assiste aula, faz resumo, tira dúvida, escreve, faz a prova. Vai errar? Vai. Ótimo. É bom que erre, porque daí você aprende com o seu próprio erro. Tá? A hora é essa. Bem, plataforma de ensino à distância. Estou dando uma corrida aqui para não passar do tempo. O acesso é por meio do site, depois eu vou entrar nela, cursosromeu.com.br, e lá no link Portal do Aluno eu clico, vou entrar na plataforma. Ela tem um painel principal, onde tem o calendário das atividades, as aulas de método, os vídeos das aulas de método. Então, eu juntei os vídeos das aulas de método aqui no painel principal. Vai ter na semana também, mas no painel principal também. Porque quem quiser fazer uma revisão de método, vai estar aqui. As questões de treinamento, os blocos de estudo, o Pladis, os baremas de correção que a ECM disponibiliza, legislação e sites interessantes. E as semanas estão assim divididas. Os vídeos das aulas, é numa sequência lógica, tá? Você vai assistir os vídeos das aulas, vai ver os slides das aulas, vai ler o repertório de ideias e fazer o seu resumo. A partir daí, vocês vão se preparar para as questões de treinamento. Vai fazer a correção, vai postar lá, e aí eu vou colocar as correções das tarefas de todos os alunos para que vocês tenham uma ideia de como todo mundo está fazendo e tenham como exemplo a tarefa dos outros alunos, tá certo? Bem, a plataforma, portanto, eu vou entrar no site cursosromeu.com.br, entrou aqui no site, aqui ó, portal do aluno, eu vou clicar, vou entrar aqui no site. Coloco o seu login, a sua senha, o meu já está aqui, né? Aí eu acesso. Quando você acessar, vai aparecer só essa aba aqui para vocês, ó. Né? Como sou professor, eu tenho vários cursos aqui, cursos de anos anteriores, enfim. Então, você vai ter essa aba aqui, ó, Preparatório ICM 2026. Clicou, pronto. Abri a minha, a, o meu, o curso, certo? Eu tenho aqui todas as semanas, certo? Aqui tem os avisos, painel geral, todas as semanas, as 17 semanas da fase 1, ok? Até 13 de dezembro. Está aberto avisos, painel e a semana 1. Aqui, por enquanto, ó, o culto para estudantes, eu vou abrir no momento oportuno, tá? Normalmente eu abro na sexta anterior ou no sábado, já para vocês tomarem contato com a próxima semana, tá? Você pode navegar clicando aqui, clica aqui, ele vai abrir, certo? Ou então você pode navegar aqui, ó, é o índice do curso. Então aqui tem, ó, painel geral, semana 1. Então você pode clicar aqui ou abrir a aba, certo? Que vai abrir o que está dentro do conteúdo. Então, aqui, ó, painel geral, ele abre tudo o conteúdo, ok? Ou então você clica aqui, ó. Então, avisos. Tem aqui alguns avisos, por enquanto não tem nenhum. E aqui é para você entrar no grupo do WhatsApp. Clicou aqui, vai te dar acesso, ó, a você entrar na conversa do grupo do WhatsApp, né? Você se inscreve lá no grupo do WhatsApp, tá? Semana 1. Ah, desculpa. Vou voltar. Painel geral. O que que tem no painel geral? O calendário das atividades. Esse daqui, né? Que eu apresentei para vocês, ok? 2025 e 2026. Que mais? Dinâmica de estudo. Essa aqui que eu apresentei na fase 1 e fase 2, para vocês não escreverem, não esquecerem, ok?
Aulas de método, então tá aqui as aulas, é aquilo que eu apresentei para vocês, como tá. Então, tem dúvida? Pô, eu vou assistir a aula 1, eu vou o quê? Eu vou fazer o quê? Servidões faz do meu. Aula 2, eu vou assistir interpretação, esquematização. E qual a tarefa que eu vou fazer? Tarefa 1 e tarefa 2, tá aqui, ó, né? O que que eu tenho que fazer. Os vídeos das aulas de método, por enquanto não tem nenhum aqui disponível, vou colocar, tá? Quando a gente chegar lá. Voltando para o painel geral. Questões de treinamento. Tó, aqui estão todas as questões de treinamento, certo? São 9. Voltando, questões extras de treinamento. Então tá aqui, ó. Expressões do poder nacional, geopolítica, e vai, ó. Estratégia são os 10 blocos. Fundamentos da geografia, Europa, América, Ásia, África, guerras, conflitos e terrorismo, fechando com a conjuntura atual. Tá? Questões de treinamento extras para vocês também treinarem a parte do método. Voltando, painel geral, questões de treinamento, blocos de estudo. Então, aqui, ó, está todo o detalhamento dos blocos de estudo, ó. Começando com expressões do poder, depois geopolítica, e aí vai, ó. E aqui está a semana que vai cair. Aí entra lá em estratégia, ó, semana 2, e vai embora, ó, certo? Termina aqui, ó, semana 2, ó. Introdução, estudo da geopolítica. Fundamentos da geografia, e aí vai, os fundamentos. Aí começam os blocos dos continentes. Europa, perceba, começa no século XIV, né? Então, aqui, ó, de 14 a 17. Vamos estudar aqui Europa, mercantilismo, absolutismo. Depois, séculos 18 a 19. Vamos estudar a crise do antigo regime, iluminismo, e aí vai. Então, perceba o que eu fiz. Eu criei uma ordem cronológica, peguei os assuntos do Pladis, coloquei numa ordem cronológica dentro dos continentes. Então, vou aprender os fundamentos, depois eu vou aprender a história dos continentes, certo? Fechando aqui, ó, aqui é a Europa, né? Século XX e fechando com o século XXI, o mundo pós-Guerra Fria. Movimento nacionalista, desafio da dinâmica populacional dos fluxos migratórios. Aí vem a América, certo? Então, da mesma maneira, compilei na ordem cronológica e fui colocando aqui, ó, Estados Unidos, Brasil, colônia, América Latina. Então você vai aprender de um raciocínio lógico e cronológico, certo? Durante todas as semanas. E aí vai, ó. Aqui é América, né? América tem muita coisa, né? Porque tem o Brasil e Estados Unidos está aqui, né? Brasil, governos militares, Nova República, aí tem Cuba, e aí vai. Ainda, tudo isso aqui ainda é América, né? Muita coisa é América. Depois entra a Ásia, né? Aí a Ásia começa com história, certo? Aí a gente vai ver particularmente Oriente Médio, União Soviética, China, Japão, tá? Fechando com o século XXI aqui, ó. Aí a gente vai estudar. Aí entra a África, começando também lá no século XIV, né? Veja, Capitão Marco Antônio, né? O forte dele é a história do Brasil, mas ele também vai apresentar algumas histórias de outros continentes. Aqui, lógico, eu coloquei relações Brasil-África, porque o Marco Antônio é especialista na história do Brasil. E aí vai, vamos estudar a África, desculpa, até fechar o século XXI na África, como geografia. Aí, bloco, guerras, conflitos e terrorismo. Aí eu coloquei tudo que é guerra, tudo que é conflito, tudo é terrorismo, juntei nesse bloco. Também colocando a ordem cronológica, ó. Brasil, né, guerras do século XIX, século XX, Primeira Guerra Mundial, e aqui século XX, Brasil República, Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial tem 4 aulas, né, para tratar disso. As guerras na Guerra Fria, guerra de coalizão, e aí vai. Até fechar aqui essa parte de crimes transnacionais e aqui a parte de direitos humanos, multipolaridade, equilíbrio de poder, tá? Fechando conjuntura atual, que eu já mostrei para vocês lá no slide, as 95 aulas, ok? A partir daqui, pessoal, vocês vão ter conhecimento de todo o Pladis, nas 95 aulas, em 17 semanas, com tranquilidade. Não é para se aprofundar, mas vocês vão ter uma noção geral de tudo que o Pladis traz, certo?
Como vocês viram, em torno de seis, ó, aqui, por exemplo, semana 7 já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete aulas, de 30 a 45 minutos. Vocês vão ter que se organizar, assistir duas aulas por dia. Essa é a minha sugestão. Voltando, o Pladis, tá aqui o Pladis, certo? Para quem precisar, disponível. Depois, os baremas de estudo das servidões. A legislação está aqui. E aqui eu quero destacar essa portaria, que é do concurso deste ano, certo? Prova de geografia 8 de abril, prova de história 10 de abril. E a cerimônia de identificação vai ser 16 de julho, também anteciparam em um mês. Sites interessantes, Atlas Históricos do Brasil, muito bom, isso aqui da FGV. Então, por exemplo, ó, Brasil Colônia, Transição, Primeiro Reinado, e, por exemplo, aqui, ó, Conferência do Equador. Clicando aqui, ó, vai aparecer um mapa. Além disso, dos mapas, você tem textos relacionados, tem mídias, então tem vídeos também relacionados. Então é bem interessante esse site. Atlas Geográficos, IBGE, né? Então aqui tem mapa Brasil, do mundo, tudo que você precisa aqui está atualizado, certo? Observatório Militar da Praia Vermelha, que é o canal onde a ECM coloca os seus estudos em áreas temáticas, ó. Em geral, isso aqui está direcionado para aquilo que vai cair no concurso, certo? O poder militar dos países, que é esse Global Firepower, tá? Aqui a gente consegue ver, ó, os índices das nações, comparar poderes, isso aqui é militar, área militar. Potências asiáticas, ó. Então, estudar a área militar, esse site é muito bom. E, evidentemente, o site da ECM também está aqui disponível. Então, fechou, sites interessantes, vamos para a semana 1, né? Semana 1. O que tem na semana 1? Vídeos das aulas. Então, já tem aqui, ó, aula de método para vocês assistirem, tá? Aula gravada. Aí vem aquelas aulas dos blocos de estudo. Então, ó, geopolítica, aula 1, assunto 2. Geopolítica, aula 2, assunto 2. Aí vai. Geopolítica, aulas 3, 4 e 5. Coronel Carne. Tá? Então, vocês vão assistir essas aulas, né? Depois, ó, semana 1, vídeo das aulas, slides das aulas. Então, aqui os slides, então, slide de método, e aí de tudo que você precisa, tá? São os slides. Inclusive aqui, ó, da aula inaugural tá aqui, ó, semana 1. Depois vocês vão ter os papiros, os repertórios de ideias e os papiros. Então, aqui, ó. Então, papiros da aula 1 e 2, certo? Os papiros que a ICM disponibiliza e alguns papiros que os próprios professores separaram. Então, para aprofundar o conhecimento tá aqui. E o repertório de ideias que eu sugeri vocês lerem. Então, por exemplo, vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é das expressões do poder nacional. Opa, deixa eu colocar aqui na primeira página, só para vocês terem uma ideia. Só um minutinho, deixa eu me organizar aqui. Então tá lá, ó, página 1. Ó, repertório de ideias, né? Geopolítica, assunto 2. Tem aqui um índice, só ampliar um pouquinho para ficar mais fácil. Tem um índice, certo? E aí vai. Então aqui, ó, a gente vai estudar expressões do poder nacional, expressão política, econômica. O repertório de ideias, ele é criado para facilitar o estudo. Ideias, ideias. Então aqui, por exemplo, ó, aqui está os objetivos do Pladis, o assunto, aí vem, ó. Expressões do poder nacional. Definição. Expressões do poder nacional são as formas pelas quais. Então, veja, em dois parágrafos, definição, efeitos, para que serve. Aí vem expressão política, breve explicação, conceito, fundamentos, aí vem entrando nas expressões. Fatores, tá? Então, veja, é um texto de 3 a 4 frases para vocês tomarem conhecimento do papiro, tá? Então vamos pegar uma outra aqui, ó. Essa aqui, ó. Esse repertório de ideias aqui, ó, de geopolítica, assuntos 1, 2 e 3. Aqui está o índice, ó. Fundadores da geopolítica, teorias geopolíticas clássicas, contemporâneas, escolas de pensamento, relações entre espaço e poder no mundo contemporâneo. Então vejo aqui os assuntos, ó. É uma lista de ideias, repertório de ideias.
tá? Para vocês começarem a ter um fundamento do conhecimento. Então, aqui, o que falou Rudolf Killer? E aí vem, ó, é uma lista de ideias, certo? Então, teoria geopolítica clássica, teoria do poder marítimo, origem, atores principais, características. Fechou, ó, ok? É para ser algo bem prático e útil. Fechou? Então, vejam, vocês têm lá, vocês vão assistir a aula, vão ver os slides, que os slides da própria aula, e o repertório de ideias. Fazer um resumão de tudo isso, sua própria anotação, pronto, estou preparado para fazer a prova, tá? A semana um, evidentemente, não tem tarefa, né? Então, por isso que não está aqui. A semana 2 é o mesmo molde. Vídeo das aulas, já está aqui, tá? Não está aberto para vocês, mas está aqui, ó, mesma coisa. Ó. Aula 2, aí vai. Estratégia, história militar, né? São as aulas, ó. Vai até, ó, a aula 9, são duas partes. Aí nós vemos os slides das aulas, já estão aqui, de cada aula. Em seguida, repertório de ideias e papiros, certo? Aqui não tem papiro, só tem o repertório de ideias. Depois a tarefa, as tarefas, ó. Neste caso, são duas tarefas, né? A um e a 2. Então tá aqui, ó. Você vai abrir a tarefa, é isso que você tem que fazer, ó. Tarefa um, geopolítica. Interpretar e esquematizar a questão de treinamento um. Tá aqui a questão. E aí vai fazer a 2 também, certo? E aqui tá como enviar a tarefa. Então, enviar, ó, envio da solução da tarefa. Em dois formatos, em PDF, na solução manuscrita, exatamente como vocês escreveram, e em Word, com o texto digitado. E aqui traz alguns bizus para você transformar o texto em PDF e Word. Por que disso? Porque a correção eu faço com um PDF, eu escrevo no Word todas as minhas observações, e aí eu transformo isso num PDF e mando para vocês. Para facilitar, certo? E se eu conseguir corrigir o mais rápido possível, é que eu solicito que vocês façam essa digitalização do seu texto, tá? Lembrando que tem que entregar até às 18 horas de segunda-feira por este e-mail. Depois, com calma, a gente vai tratando. E, para fechar, nós temos as correções de todas as tarefas. Eu vou disponibilizar aqui, ó, né? Por enquanto não tem nenhuma, evidentemente, mas vai estar aqui o nome de todos os alunos e as tarefas que foram feitas e a minha correção, para que vocês tenham um modelo, um exemplo da tarefa, ok? Assim, então, é a cara da nossa plataforma de ensino à distância com todas as semanas. Fechou, ok? Muito bem. Vamos partir então agora para o investimento. Então, aqui está. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer esclarecer? Ficou com alguma coisa que não entendeu como é a dinâmica do curso, tá? Esse formato. Opa, Pô, Felipe Medeiros, pois não? Coronel, muito bacana o formato que o senhor da sequência do nosso papiro, né? Eu queria saber o seguinte, o senhor acompanha o portal EB Aula do CEP, do CP? Ah, boa pergunta. Sim, porque eu tenho aluno do CPKM, né? Eu preparo, inclusive, eles para fazer a prova. E lá eles colocam uns bizus, né? Uns artigos. E Isso, aí aqueles tem. artigos. O senhor viu alguma semelhança da prova desse ano com aqueles artigos que eles colocam novo ou tentam dar mais alguma ênfase indireta, assim, para que o aluno fique mais atento a determinados documentos lá? Sim, totalmente. O que que eu faço? Os alunos do CPKM, nós somos em 7, são 7 alunos. E um deles me deu a senha para eu poder ter acesso, e aí eu consigo ver. Aí, na avaliação somativa, os artigos novos que são colocados é aquilo que cai na prova, tá? E a gente já fez agora a primeira avaliação somativa, já fizemos a segunda formativa, né? Vai ter a segunda somativa que vai cair. Eu crio um repertório de ideias e tem que estar muito alinhado com aquilo que vai cair na prova do CPKM. E essas questões do CPKM, principalmente a segunda avaliação somativa
e a avaliação de recuperação, elas estão muito alinhadas com a prova do concurso, tá? Entendi. E isso eu faço, né? Como você viu lá no intensivão, eu faço essa relação. Eu pego as questões do CPKM, as questões do PEP e a FOG do concurso e a gente vê. Por que eu digo isso, Felipe? Eu fui instrutor lá da ICM, corrigi prova do concurso, né? E lá que acontece? Agora, nesse momento, está acontecendo a elaboração da questão que vai cair no concurso em 2026, né? Então, termina a divulgação de 25, eles vão estar elaborando. E isso coincide com a segunda avaliação somativa do CPKM e a avaliação de recuperação. Então, o chefe da seção de preparação e seleção, é ele que faz a prova do concurso, ele indica para o pessoal da preparação, que é o CPKM, para dizer, olha, aborde uma questão desses assuntos, que é o que vai estar alinhado para o concurso, entendeu? Então a Entendi. gente, Então, então a gente acompanha. Primeiro que eu tenho a facilidade de ter os alunos do CPKM, que a gente dá aula, e aí a gente acaba também tendo acesso, e você tem toda a razão. Os papiros que eles colocam lá como novo, né? É aquilo que está direcionado para a prova. tá Principalmente da ótimo. segunda S e da recuperação, tá? Tranquilo? Beleza. Vamos lá então, pessoal. Então aqui, deixa eu clicar aqui. Bem, o investimento para quem quiser participar, tá? Do nosso curso aqui do CL. Bem, o curso fica o investimento que vocês vão fazer de 12 de 599 pagos no cartão de crédito, você pode pagar parcelado no cartão por meio de compra recorrente. O que que é isso? Não compromete o limite do cartão, né? Então, vocês aderindo a parcelamento em 12 vezes, vocês vão, todo mês vai entrar esse valor da parcela, né? Você não compromete. Para quem quiser fazer isso, dessa modalidade, na hora de fazer a inscrição, vocês vão entrar lá no site, deixa eu voltar aqui, ó. Então, você vai aqui no site, tá? Vão escolher o curso, preparatório ECM. Aí lá no curso preparatório ECM, deixa eu abrir aqui. Aqui está o curso, a explicação, tal, inscrever-se. Ao fazer a inscrição, vocês vão preencher essa ficha, tá? Vão preencher a ficha, essas informações são importantes. Senha de acesso, vão criar uma senha e se cadastrar. Quando fizerem o cadastro, vai aparecer as formas de pagamento. E aí, aqui a forma de pagamento tá cartão de crédito, com todo o valor do curso. Se você quiser fazer o recorrente, que é essa forma de debitar somente a parcela, e o Pix, e aí faz o contato com a gente, certo? Tudo isso está explicado aqui, ó, como se inscrever, ok? Então, só estou explicando porque para facilitar aí na hora que vocês forem fazer a inscrição. Bem, ou no Pix, que é o valor total, né? 12 vezes 599, com 10% de desconto. Então, quem quiser pagar à vista, vai pagar com 10% de desconto no Pix, aplicando a seguinte tabela de desconto. Então, quais são os nossos descontos que eu estou apresentando aqui e vou dar para vocês? Ex-alunos, preparatório semi, de anos anteriores, o ano passado, ou de 2, 3 anos atrás, é ex-aluno nosso, nessa semana vai ter 40% de desconto, 12 vezes de 359. Para tanto, na hora que vocês for fazer a inscrição, Felipe Medeiros lá, se for se inscrever, aí você bota esse cupom aqui, ó, Felipe, EXCR, EXCR, tá? Tudo maiúsculo, EXCR. Então, cupom EXCR, a sua prestação vai sair por 12 parcelas de 359, tá? E aqui eu conto com vamos dizer assim, com a confiança de vocês, né? Porque vocês vão estar sabendo aqui o cupom, por exemplo, os novos alunos agora que participaram da aula vai ter 15% de desconto. Vai colocar esse cupom aqui, ó, CR1808.
tá? Quem é novo aluno, participou da aula de hoje, se colocar esse aqui, não está contando muito com a nossa confiança, né? É esse aqui o desconto que eu estou dando de 15%, tá? Quem está fazendo o CPKM vai ter 20% de desconto. Então, a parcela vai ser de 479 e o cupom é CP25, ok? Quem está participando da aula de hoje, desconto de 15%, 509, 12 de 509. E novos alunos, durante essa semana, de 18 a 24, vai ter 10% de desconto a 539, tá? Então, assim, faz a inscrição, aí na hora de escolher a forma de pagamento, faz o contato com a gente, manda um zap, né? A minha esposa, a Simone, essa parte administrativa é com ela que me administra o WhatsApp. E aí, se tiver dúvida, pergunta para ela: Ó, eu sou ex-aluno da ICM, quero 40% de desconto, o que que eu tenho que fazer? Ela vai explicar, né? Colocar esse cupom, e se quiser pagar à vista no Pix, ela vai explicar qual é o valor, ok? Então, essa semana são esses descontos. Se por um acaso, ex-aluno, então eu vou fazer inscrição nessa semana, eu vou pagar 12 de 359, mas eu quero pagar à vista no Pix, aí eu vou ter mais 10% de desconto, certo? Então, valor total com 10%, aplicando a tabela de desconto. Então, valor total, eu aplico a tabela de desconto. Se eu quiser pagar no Pix à vista, eu tenho mais 10%, certo? Então, se os ex-alunos vão fazer a conta, se fizerem a inscrição essa semana, vai ter um desconto, vai pagar muito menos do que pagou o ano passado ou anos anteriores. E essa tabela vai sendo vai mudando o percentual de desconto, tá? Semana que vem são esses descontos: ex-aluno 35%, CPKM 15%, novos alunos 10% e novos alunos que assistiram a aula inaugural 10% e os novos alunos 5%. De 1º a 7 de setembro, desconto 30% para ex-aluno do CEPREP, 10% CPKM, vejo que está diminuindo 5%, né? E novos alunos que participaram da aula, 5%, e novos alunos que não assistiram a aula, não tem desconto. De 18 a 14 de setembro, ex-alunos, 25% e CPKM, 5%. A partir de 15 de setembro, os ex-alunos vão ter 20%. Qualquer momento que entrar, vai ter 20% de desconto, ex-aluno. E o CPKM, a qualquer momento que entrar, a partir, na verdade, aqui, né, de 8 de setembro e para frente, vai ter 5% de desconto, tá? CPKM sempre tem 5%, vai ter essa progressiva aqui de desconto, ok? Dúvida, pergunta, pessoal? Lembrando que você pode, além de ter o desconto fazendo a inscrição nessas semanas, se você pagar à vista no Pix, 10% de desconto, tá? Outros valores, outras dificuldades, outras formas de pagamento. Se tiver algum problema, converse com a gente, fala com a Simone, que a gente, na verdade, quer que vocês participem e se preparem para o concurso, certo? Pô, coronel, não consigo pagar a mensalidade esse mês. Posso começar o mês que vem? Pode, a gente conversa. Tá? Pode me dar um desconto maior no Pix? A gente conversa. Tá? O importante é que vocês façam a prova. Alguma dúvida, pergunta? Opa, o Cássio chegou? Cássio? Tá chegando aí o Cássio. É isso mesmo? Pessoal, dúvida, pergunta sobre investimento? Fala, Cássio. Agora que eu te vi chegando aí. Não tá presente. Bem, pessoal, era isso, tá? Aqui as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Cursos Romeu. A intenção é, a partir já desta semana, a gente está publicando conteúdo de História e Geografia nas redes sociais para servir. Desejo bons estudos a vocês. E, como última informação, nós estamos criando um instituto educacional, se chamará Instituto Romeu, aonde será um portal
de divulgação de conhecimento de história e geografia, distribuídos nesses blocos de estudo, inicialmente será dessa maneira, onde será um local para divulgar o conhecimento, para todo mundo estudar, para se preparar para esse ano. Então, vai ter artigos, vai ter matérias, e também, quem desejar, quando terminar o curso, lá em abril, e quiser fazer um artigo, um TCC, vai ser publicado esse artigo no Instituto Romeu, e nós estamos trabalhando, por enquanto, o nosso curso é um curso livre, reconhecido pelo MEC como curso livre, mas nós estamos trabalhando para credenciar aqui o nosso curso, para que seja um curso de extensão, inicialmente, e depois um curso de pós-graduação, tá? Então, a intenção, hoje, vocês vão receber um certificado de instituto de curso livre, pelo MEC, reconhecido como curso livre, e quem quiser ter a oportunidade de fazer um trabalho, um artigo para ser publicado no Instituto Romeu, será publicado. A turma que passou, a turma anterior, já tem oficiais que vão trabalhar nesse artigo e vai ser publicado lá no nosso Instituto Romeu. E o nosso esforço é que a gente consiga até abril, se Deus quiser, transformar e credenciar esse curso que vocês estão fazendo, que vocês vão fazer, como curso de extensão, reconhecido pelo MEC, e esse certificado vocês vão receber, vão poder aí colocar no currículo de vocês, tá bom? Era isso. Dúvida, pergunta? Desculpe o horário. Então, as inscrições estão abertas. Vocês podem entrar no site, fazer as inscrições, obter os descontos. Qualquer dúvida, manda um zap, tá? Para aquele número lá que eu apresentei para vocês. E para tirar dúvida, fazer a inscrição. Se quiserem se inscrever depois, não tem problema, né? Se você escrever semana que vem, por exemplo, você vai ter o acesso a todo o material, inclusive da aula de hoje, tá? Então, a qualquer momento que você se inscrever, você vai ter acesso a todo esse material, ok? E vai parcelar, né? Sempre em 12 vezes, a partir do momento que você fizer a sua inscrição. Dúvida, pergunta? Tranquilo? Ok? Tá bom, pessoal. Então, eu desejo a todos aí uma boa noite, sucesso para vocês na preparação do concurso. Estou aqui disponível e aberto, todos os professores, para que vocês, desejo que realmente vocês se inscrevam no curso e a gente possa auxiliá-los a passar na prova. Quem quiser se inscrever e quiser recomendar também o curso para outros companheiros, podem fazer. Essa aula que a gente está fazendo hoje está sendo gravada e vai estar disponível no YouTube, aberto, e eu vou passar depois o link para vocês, se quiserem divulgar para os outros companheiros, para poder ter ideia de como é o curso e se quiser fazer parte aqui da equipe do CR e se preparar para o concurso do ano que vem. Pessoal, muito obrigado, agradeço a atenção e sucesso a todos. Uma boa noite.